imersão, nós estamos conversando e contando histórias incríveis, história de pessoas que têm feito a diferença, história de pessoas que têm comunicado a sua mudança, a sua transformação, a sua cura, ou algo extraordinário que aconteceu na sua vida. E agora nós vamos receber alguém que para mim é muito especial. O nome dela é Rita Barbosa, ela cuida de um filho, Samuel, numa UTI. E eu te convido a conhecer a história dessa mulher incrível, mas também eu te convido agora aqui, vocês que estão nessa live, vocês que estão compartilhando, nós estamos na imersão o dia inteiro sobre a imersão, sobre propósito de vida. E eu te convido, vamos de café, é verdade. Vamos de café. E eu te convido a compartilhar essa live para o máximo de pessoas possível. Compartilhe, porque nós vamos ouvir uma história incrível, uma história de superação. Essa história tenho certeza que vai fortalecer você, vai edificar a vida de vocês. Então, quando a Rita entrar, nós vamos tirar um tempinho para mandar esse avião para o máximo de pessoas possível. Por quê? Porque elas precisam ouvir essa história. Eu vou te chamar só um momento, Rita. Chamando Rita. E hoje tem sido extraordinário. Coloque aí nos comentários como é que tem sido essa... Oi. Oi, querida. Até que enfim chegou a grande hora que a gente estava aguardando. Estou aqui maravilhada com o dia de hoje. Que tremenda essas histórias, né? Estou maravilhada mesmo. Antes de começar, vou pedir para o pessoal, já te passo a palavra, Rita, vou pedir para o pessoal coraçãozinho, e enviar esse avião. Vamos enviar para mais das pessoas, vou enviar aqui, vou deixar tu enviar aí também. Vamos enviar para o máximo de pessoas possível para estar conosco nessa live agora, porque eu tenho certeza que elas vão ser conectadas com essa história de mudança, com essa história de transformação. Eu já estou esperando, querendo ouvir sua história. Vamos lá, enviei para 10 pessoas aqui. Seja bem-vindo, todos sejam bem-vindos. Deixa eu começar aqui apresentando. Nós estamos nessa imersão. É uma imersão de propósito de vida, com o tema Conte Sua História, onde nós estamos recebendo pessoas incríveis que têm compartilhado a história. E uma frase que eu sempre uso, eu tenho compartilhado aqui hoje durante o dia todo é: o mundo precisa conhecer a sua história. O mundo precisa conhecer a sua história de mudança. O mundo precisa conhecer a sua história de superação, a sua história de transformação. E nós já ouvimos histórias incríveis, histórias extraordinárias. E agora nós vamos ouvir mais uma história, que é a história da Rita Barbosa. Seja a Rita de Cássia Barbosa. Seja bem-vinda, Rita. E eu vou abrir aqui para você falar quem você é, de onde que você é, o que você faz, depois começar a contar a sua história, e a gente vai conversando aqui, vai ouvindo os comentários, fica tranquilo, nós queremos conhecer a sua história, pode compartilhar conosco, fique à vontade. Então, eu estou aqui maravilhada mesmo, é muita história de vencedoras, né, que a gente vê que só tem mulheres vencedoras aí nesse dia de hoje, e a gente... É aquilo, né, Júnior? A gente fica até meio aqui nervosa, né? Porque a gente está contando a nossa história e eu pensei em falar uma coisa, mas perto do que eu já escutei de todas elas, eu tenho que contar a minha história lá do comecinho. Porque essa UTI que eu tenho aqui em casa é uma segunda UTI, né? O meu filho, ele nasceu uma criança normal, mas houve umas negligências médicas, né? E ele acabou ficando com sequela ao nascer. Aí o que acontece? Eu fiquei muito arrasada com isso, porque podia ser uma coisa que poderia ser evitada, mas a gente sabe que dentro de um hospital sempre tem algumas coisas dando errado, né? Tem sempre uns trabalhadores que não trabalham direito, e eu fiquei muito magoada com muitas coisas que aconteceu na época que meu filho nasceu. Por quê? Por causa de umas negligências, ele acabou tendo essa sequela de viver numa cadeira de roda. Mas até aí tudo bem, porque o começo foi difícil, foi. Porque você, quando descobre que seu filho não vai andar, que seu filho não vai ter a mesma vida, uma vida normal de uma criança,
Então, quer dizer, você tem que se habituar novamente a viver, né, uma outra história. Você tem que, tipo assim, você tem que desfrutar, porque eu escutei aí mulheres dizendo, eu desfrutava de tudo. Então, quer dizer, você tem que desfrutar tudo. Só um minutinho. Tenho que desligar outro celular aqui. Então, você tem que desfrutar de tudo, né? Só que o primeiro ano, quando meu filho nasceu, que o tempo foi passando, e eu fiquei muito tempo na UTI com ele, mais de 3 meses, e o tempo foi passando e eu acabei descobrindo que ele não ia mais andar. É assim, o tempo vai passando, você vai descobrindo várias coisas. Então, isso foi muito difícil para mim. Isso foi uma coisa, assim, bem difícil. Só um minutinho. Ah, meu Deus. Pega para mim o controle do ar-condicionado. Aí, ô Júnior, o que que aconteceu? Eu superei, né? Eu superei tudo. Superei esse nascimento dele e ele ficou uma criança cadeirante. Ele ficou uma criança cadeirante e eu simplesmente falei, vou ter que me adaptar a isso. Mudei minha vida, mudei totalmente minha vida. Né? Tive que parar de trabalhar, essas coisas. E vivi para ele. Aí fui para tudo quanto que é lugar com ele, porque mesmo cadeirante, o Júnior, o que me fazia caminhar é saber que eu não parei a minha vida por causa disso. Então, o que ele precisava? Ele precisava de umas pernas para andar. Eu tinha essas pernas, então eu era as pernas dele. Então, todo lugar que eu ia, eu colocava ele dentro do carro, eu colocava a cadeira de roda lá, e eu estava indo com ele para tudo quanto que é lugar. Eu ia para congresso, eu ia para muitos lugares, eu ia para cinema. Eu lembro que uma vez eu peguei ele tinha 4 aninhos. Aí eu botei ele na cadeira de roda, levei no cinema, e o cinema, aqueles óculos, né, de 3D, aí o desenho que a gente... Não é 3D que fala? É? Aí aquele desenho veio em cima da gente, dos bichinhos. Ele dava muita gargalhada e aquilo era muito gostoso para mim, porque eu via que ele sempre foi uma criança muito alegre. Né? Então eu saía com ele para tudo quanto for lugar. A cadeira de roda, ela não me empatava de viver uma vida normal com ele. Eu simplesmente tinha que carregar ele. Lógico que eu tinha mais dificuldade por causa da locomoção, das coisas, tinha. Mas só que aquilo era um incentivo para mim. Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito alegre. E logo no começo que ele nasceu, que eu descobri tudo isso, de ter ficado 3 meses dentro de uma UTI... Parecia que a tristeza veio no meu coração, mas eu superei essa tristeza e comecei a viver uma vida normal com ele. E comecei a levar ele para todos os lugares. Só para você ter uma ideia, eu tenho até um vídeo lá naquela igreja da Lagoinha, que teve um congresso das mulheres lá. E eu falei assim, gente, eu não vou deixar de ir nesse congresso por causa de Samuel, não. Eu vou. E eu fui, eu coloquei ele, né? Foi até numa caravana. E olha só, quando a gente está com uma criança deficiente, quando a gente tem um deficiente do nosso lado, a gente ainda tem uma vantagem, porque a gente senta nos melhores lugares, que é lá na frente, a gente não enfrenta fila para nada. Então, quer dizer, aquilo para mim era assim, era gostoso de sair com ele. E eu fui na Lagoinha, tem até um vídeo dentro do YouTube, porque teve uma cantora lá, né, gospel, que chamou as mães que não tiveram com quem deixar as crianças para levar lá na frente. E eu levei meu filho, ela abençoou meu filho. Então, quer dizer, eu nunca encontrava um obstáculo para sair com meu filho. Para mim, quanto mais tivesse obstáculo, mais me dava força de caminhar, porque eu sempre fui assim, desse jeito. Eu falei, não, é o que está faltando? Não dá para ir por causa dele? Não, eu vou sim. Então, eu comecei a ir com ele para todo lugar. Eu sempre fui uma mãe muito cuidadosa, muito dedicada. Mas o que acontece? Quando ele fez 10 anos, eu levei ele no dentista, né? E o dentista parece que não aspirou direitinho a boca dele, né? Porque ele, como criança deficiente, ele teve que botar um aparelho para abrir um pouquinho a boca. E parece que o dentista não aspirou um pouquinho, não aspirou direitinho a boca, ou não deu para aspirar, não sei. Eu só sei que um pouco da secreção, da limpeza do dente, com sangue, foi para o pulmão. E aí eu tive que ir com ele para
pro hospital. Mas ali não, quando eu saí do dentista, ele estava bem, sabe, Júnior? Ele estava bem, fui para casa. E eu estava vivendo essa fase minha, Júnior. A melhor fase. Por quê? Porque eu mudei a minha vida, então eu morava em Cabo Frio. Hoje eu estou morando em Cabo Frio. Mas eu, na época, eu morava em Cabo Frio, só que eu aluguei a minha casa de Cabo Frio e fui morar em Angra, porque eu gostava muito de Angra. Eu tenho uma história muito linda lá em Angra, que era onde minha avó morava, essas coisas, então eu fui morar lá em Angra. E eu morava numa praia maravilhosa, e morava assim, de frente para o mar mesmo, sabe? Então meu filho curtia muito. Eu abria assim, a porta do quarto dele já dava de frente para o mar, então a gente curtia muito lá. Só que quando ele foi, quando eu fui no dentista, eu cheguei, né, do dentista e fiquei lá passeando com ele na pracinha do condomínio, de frente lá pro mar, e tô vendo ele meio choramingo, essas coisas, querendo chorar, e eu falei, ele não tá bem, mas como eu tinha levado ele no dentista, eu falei, ele deve estar com alguma dorzinha, dei uma dipirona a ele, mas ele não melhorou, então fui com ele correndo pro hospital. Aí nisso que eu vou para o hospital por ele ser uma criança já, né, com sequela, porque ele era uma criança neurológica, né, cadeirante, e o médico falou, vamos deixar ele aí de observação para ver o que está acontecendo e a gente faz exames mais detalhados. Acontece, Júnior, que eu fiquei nesse hospital 4 dias e, quer dizer, o caso dele era uma broncoaspiração. Ele tinha broncoaspirado e o hospital não tinha uma UTI. A gente ficou aguardando vaga de UTI, essas coisas. Então eu vejo que foi mais uma negligência, sim, sabe? Foi muito demorado o socorro dele. E a gente tem muito isso na saúde, né? E eu fiquei muito triste com tudo isso, porque eu não sabia da gravidade que ia ser, né? Daquela hora para frente. E nisso a gente foi parar, aí depois de 4 dias eles descobriram que ele precisava de uma UTI, eles começaram a ver que era um caso mais grave, ele já estava convulsionando, essas coisas, e nós fomos para uma UTI a mais de 150 quilômetros daquele hospital, fomos transferidos. Chegando lá, Júnior, foi uma correria só para cuidar dele. Ele teve paradas cardíacas, ele teve paradas respiratórias. Então, nisso, o meu filho estava gravando cada vez mais e era um hospital de alto porte, sabe? Aqueles hospitais que chega crianças muito, muito grave mesmo. E ali começou uma outra história na minha vida, porque o meu filho estava cada vez mais grave, os médicos já não estavam mais nem com esperança de fazer nada, porque o que tinha que fazer já tinha feito, já estava entubado, já estava em coma. E o tempo estava passando e ele não melhorava. Mas eu sempre fui uma mulher, ô Júnior, de muita fé. Então, eu sempre acreditei assim, pô, o médico dos médicos é o nosso Senhor, né? A gente sabe que Deus, ele é o médico dos médicos. Então, mesmo que os médicos cheguem perto da gente, dê um diagnóstico, dizendo, olha, não temos mais o que fazer, aí é que eu falo, pô, agora é que entra Deus. Porque enquanto tem o que fazer, a gente fica lutando, né? Mas quando a gente escuta uma palavra dessa forma, não tem mais o que fazer, aí é que entra Deus. Aí, quando o médico falou isso para mim, eu mesmo falei, agora sim, agora eu sei que Deus vai fazer. Porque é o limite do homem, né? O homem vai fazer de tudo para salvar, mas chega uma hora que não tem como, né? E eu comecei a colocar diante do Senhor muitas amizades de pessoas de igrejas, que eu tenho muitas amizades, então muitas igrejas orando pelo meu filho. E depois de quase um mês, ele começou a melhorar, mas durante um mês ele só ficou piorando, piorando, piorando. Teve que colocar a traqueostomia, que é aquele buraquinho que faz aqui, buraquinho, né? aqui da foto, que tava da foto, né? Aparece na foto. Isso. Ele teve que colocar aquela traqueostomia para ajudar ele a respirar. E hoje ele é isso. Ele veio para casa dessa forma. Ele simplesmente melhorou, né, das infecções que pegou, porque pegou muitas infecções, teve várias coisas que foi só debilitando ele cada vez mais. Mas o que eu queria, o que eu quero trazer aqui para essa live, para ajudar pessoas, é que o que foi muito gritante para mim, ô Júnior, foi quando a médica falou assim para mim, já tinha um mês e pouco, não, já tinha 2 meses que ele estava lá
Ele já estava lá na UTI, mas só que a gente muda, né, de lugar lá na UTI. Quando é mais grave, fica mais perto das enfermarias. Quando é menos grave, já vai para outro setor. E quando a criança já é só UTI, mas está esperando a alta, né, vai para outro setor. Eu não conhecia nessa época, Júnior, eu não sabia o que era uma home care. Eu não sabia o que era isso. E eu fiquei assim muito muito assustada quando a médica virou para mim e falou: "Olha, seu filho, a gente vai pedir alta para ele". Falou dessa forma: "A gente vai pedir alta para ele, tá? A gente vai pedir uma empresa, umas 2 ou 3 empresas aqui para avaliar ele e você vai com uma home care para casa". E eu levei um susto, né? Porque eu falei: "Como assim? Como eu vou levar meu filho desse jeito? Meu filho, porque eu não via meu filho bom, entendeu? O meu filho era uma criança cadeirante, mas aquela criança que estava o tempo todo se balançando, se mexendo, sabe? Interagindo, ele sempre interagia. Então eu falei assim, mas como assim? Meu filho está aí todo acamado com esse negócio aí, respirando, cheio de máquina ligada nele. Então, quer dizer, para você sair de um hospital, você tem que ver a pessoa que é. Não, pelo menos eu vou sentar ele na cadeira, né, do jeito que ele era, né, porque você quando... Olha, eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente está dentro de um hospital, não sei se quem já teve internado, mas quando a gente está dentro de um hospital internado, a gente chega lá caído, acamado, mas quando a gente começa a falar, doutor, eu quero ir embora, doutor, eu já estou embora, porque você já está melhorando, né? E o que aconteceu? Quando a médica falou para mim que ia dar alta a ele, que ia chamar uma empresa de home care para avaliar, eu não entendi nada. Eu falei, não, eu não estou entendendo isso, eu não estou conseguindo assimilar o que é isso. E eles começaram a me explicar que meu filho não ia mais, né, ter a vida como antes, que quem pensa que estava ruim, tipo assim, era uma cadeirante, né, as coisas pioraram, porque para mim, quando eu vejo meu filho dessa forma que eu estou vendo hoje, gente, meu filho cadeirante, ele era normal, por isso que eu digo, graças a Deus que eu desfrutei muito dele cadeirante. Por quê? Porque eu não deixei de sair para lugar nenhum, eu não deixei de fazer nada. Tinha pessoas que chegavam perto de mim e até falavam, Rita, como você consegue estar com esse menino em todos os lugares? E eu falava, gente, mas é isso que é o meu combustível, eu consigo. Porque o meu combustível é ver ele sorrir dessa forma e saber que ele não me impede de ser feliz, não me impede de caminhar, né? Então, quer dizer, aí quando eu trouxe ele para casa, Júnior, foi difícil. Por quê? Porque, primeiro, o susto da doutora falar para mim que ele ia vir para casa com uma home care, né? Então, eu não sabia nem o que me esperava pela frente, eu não sabia o que era uma home care, fui começar a saber conforme o andamento das coisas. E o que é uma home care, Júnior? Uma home care são empresas, né, que faz assistência domiciliar para crianças, adultos e idosos, né, que tem pessoas que tem muitas crianças que se afogam na piscina. Eu falo isso, Júnior, porque eu vivi tudo isso lá no hospital durante esse tempo que meu filho teve internado. Crianças que se afogam e que conseguem, né, ter vida, às vezes ficam com sequela e vai para casa dessa forma mesmo, com uma traqueostomia, com a gastrostomia, tendo que ser dependente de oxigênio, dependente de pessoal da saúde para cuidar. Então, essa home care, ela é essa assistência, ela tem todas os profissionais adequados para o paciente, né? Ela tem médico, ela tem fisioterapeuta, nutricionista. Tudo vem tudo da empresa. Oi? A empresa fornece tudo isso, uma empresa? A empresa fornece tudo isso. A gente, agora até o governo está oferecendo isso, porque antigamente já era mais difícil, porque eles sempre falavam que o Estado estava em crise, que não tinha, até pelo Estado. Agora, a home care do meu filho é pela uma operadora, né? Então, quer dizer, você paga um plano e você só paga o plano e o plano vai pagar a home care. Tem algumas home care que não atende tudo, mas a maioria das home care está atendendo tudo, né? Eu acho que o conhecimento vai fazendo as pessoas correr atrás dos seus direitos, né? Porque o melhor de todo é o conhecimento, né, Júnior? E quando a gente conhece, a gente não depende, né? A gente começa a correr atrás, né?
Então, essa home care, aí o que aconteceu? O primeiro susto que eu levei foi esse, foi a médica ter dito que meu filho ia ter uma alta, do qual eu não via meu filho bem, eu não via meu filho normal, do jeito que ele era antes, e eu falava, não, eu não vou aceitar essa home care, eu não vou aceitar sair do hospital desse jeito, eu quero meu filho bom, eu quero meu filho sentado na cadeirinha dele, rindo para mim, eu quero levar meu filho para casa dessa forma. Então eu fui muito resistente a isso. Por que também, né, Júnior? Eu já estava quase 3 meses dentro de um hospital, vendo muitas crianças chegar lá, assim, tinha criança que chegava atropelada, outras que chegava com afogamento, e às vezes, quando tinha intercorrência, quer dizer, a UTI ficava no quarto andar. Aí, quando tinha intercorrência com meu filho, eu tinha que descer, aí eu tinha que ficar lá na recepção. Às vezes eu via até confusão na recepção por causa de crianças que chegavam afogadas, aí era a sogra brigando com o marido, brigando com o genro, por que você não olhou? Então, quer dizer, era uma gritaria dentro da recepção, às vezes, sabe? Porque era muita coisa acontecendo ali. E eu, Júnior, fiquei muito assustada com tudo aquilo, porque eu nunca vi essas coisas na minha frente, principalmente uma criança morrendo. E eu vi isso, eu vi um pai se jogar no chão de uma UTI gritando, meu filho Arthur, assim mesmo, não, eu não sei como ficar sem o meu filho. E eu vi esse pai se jogar no chão da UTI. 2 horas da manhã, às vezes eu estava lá do lado do meu filho, né, como acompanhante, e uma mãe gritando, uma mãe que almoçava comigo no refeitório, uma mãe gritando porque a filha dela não aguentou, morreu também. Então, eu estava assim, eu estava muito debilitada, era como se tivesse tirado toda a minha alegria, né, quando eu passei por essa experiência toda no hospital. Então, estar dentro do hospital não é bom para ninguém. Estar dentro do hospital só é bom para você se curar, chegar lá, ter o tratamento que tem que fazer e ir embora para casa. E eu não, eu vivia praticamente dentro do hospital, dia e noite. Eu só saía do lado do meu filho para quando ele tinha intercorrência, que eu ia para a recepção, que era pior ainda, porque na recepção era criança chegando cheia de problemas, né? Então, Júnior, essa foi uma das coisas que foi tirando a minha alegria, porque eu vivi muita dor dentro daquele hospital. Por quê? Porque você não sofre só pelo filho, você sofre por todas as crianças que estão ali. E quando uma criança morre, quando uma mãe chora, é a dor de todas as mães que estão ali, né? Então, aquilo para mim foi muito gritante, aquilo foi tirando muito a minha alegria, muito assim. Eu falei, poxa, eu não sou mais a mesma, eu não consigo ser mais a mesma, mas eu também já sabia o porquê disso, por causa desse processo todo que eu estava passando. Outro processo foi quando. Aí eu não aceitei ter essa alta do meu filho. Só que ele acabou pegando uma infecção hospitalar e ele começou a ficar novamente com infecção, começou a dar de novo problema e ficou mais um mês no hospital. E ali, Júnior, eu acordei, eu falei, não, eu tenho que aceitar essas coisas. Porque eu briguei muito com os médicos dizendo que eu não ia aceitar ir para casa daquele jeito, que eu queria ver meu filho bom. Mas meu filho estava bom, Júnior. Meu filho, ele estava bem. Eu é que não estava conseguindo enxergar ele bem. Quando ele teve alta, quando ele teve essa primeira alta, meu filho era isso que ele é hoje aqui, que eu curto ele demais. Só que eu não conseguia enxergar ele bem assim, porque não era dessa forma que eu entreguei a ele. Não era dessa forma que ele era antes desses acontecimentos, né? Então, o que acontece? Eu simplesmente, depois que ele teve que ficar mais uns 17 dias, né, para se curar dessa infecção, eu aí comecei a entender que eu tinha que ir para casa, realmente com ele acamado. E aí eu aceitei que as empresas fossem lá ver ele, que foi outra coisa gritante para mim, porque o que acontece? As empresas vão lá fazer uma cotação, né, de serviço, tipo assim, o que ele vai precisar? Ele vai precisar do oxigênio, da bomba de respirar, da bomba de passar a dieta, ele vai precisar desses materiais, dessas medicações. Então eu fiquei assim, meu Deus, parece um comércio. Eu fiquei assustada, eu falei, parece um comércio. Não quer dizer que tem que ter empresas para poder fazer uma cotação. E eu comecei a ficar assustada, que eu falei, ué, mas como é que é isso? Cotação de preço? Não quer dizer que quem cobrar mais barato é que vai levar o paciente? Mas peraí, por que vai cobrar mais barato? Será que vão continuar com a qualidade de serviço? Vão dar as medicações da forma que é? Então eu comecei a ficar meio que assustada. Eu falei, eu não estou entendendo nada disso.
E eu sempre fui uma mãe assim, que eu quero sempre lutar pelo melhor, né, do filho. Eu acho que todas as mães são assim. Então eu comecei a não entender isso. Como assim vão fazer cotação para quem vai ficar com meu filho? Mas aí eles tiveram que vir na minha casa, eles tiveram que ver a minha casa, se estava ok para receber uma UTI, não estava, eu tive que mandar fazer algumas tomadas, né? Fazer algumas modificações, porque tinha que ter tomada perto da cama, essas coisas. E depois, quando tudo estava tudo certinho, a estrutura lá de casa estava toda correta, eles foram levar o meu filho com a ambulância para casa e ficou, né, na gravidade que é meu filho, ficou enfermeiras 24 horas, né, que trocava sempre o plantão pela manhã. Dependendo, né, do quadro do paciente, tem de 12 horas, tem de 24, e meu filho sempre foi uma criança de alta complexidade, né? Então, por isso que ele tinha atendimento 24 horas. E aquilo, Júnior, eu estava lá em Angra, né? Eu morava lá em Angra, vivendo minha melhor fase da vida, né? Que era meu sonho ter essa casa de frente para a praia. E eu gostava muito de ficar na praia de manhã cedo, eu fazia canoagem, eu gostava muito de ficar na praia de manhã cedo fazendo minhas devocionais, sabe? Olhando para aquele sol nascendo. Era a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu, às vezes, eu estava ali na beira da praia fazendo minhas devocionais, olhando o sol, e meu filho dentro de casa, deitadinho, sabe? Ou se não, na cadeira ali do meu lado. E eu vi, ô Júnior, que depois de tudo isso, né, quando eu voltei com ele para casa, né, com essa equipe hospitalar, cuidando dele, é como se tivesse perdido a graça para mim, ficar olhando para o mar, olhando o sol nascer, é como se eu tivesse assim meio que desanimada, desesperançada, porque não tinha, sei lá, perdeu o sentido de eu estar Perdeu naquele sentido. lugar. Perdeu o sentido. Eu falei, poxa, e meus pais moravam em Cabo Frio, né? Então eu ficava assim, poxa, eu acho que eu vou voltar para a casa dos meus pais, porque, né, que eu tenho uma casa do lado da casa dos meus pais. Eu vou pedir minha casa de volta e vou voltar para lá, porque não faz sentido eu ver meu filho acamado desse jeito e eu aqui querendo, sabe, usufruir dessa beleza aqui, porque eu morava numa praia que dava de frente por duas ilhas maravilhosas. Então, quer dizer, eu falei, mas perdeu o sentido para mim. Eu não via mais alegria de estar ali. Eu queria estar com a família, eu queria estar junto com pai, mãe, eu queria estar junto com, sabe, com irmãos. Então eu voltei com o tempo eu pedi minha casa, né? Eu voltei para minha casa também com o mesmo problema de fazer a estrutura para receber uma UTI e voltei para casa com meu filho. E a minha história é essa hoje, né? Agora, foi fácil? Não, porque eu estava muito triste, eu estava desesperançada. É aquele entra e sai de profissionais na minha casa, porque foi muito entra e sai, até acertar os profissionais, né? Porque você sabe, né, Júnior, todo lugar a gente tem o bom e o ruim, a gente tem aqueles que trabalham com amor e que trabalham por profissionalismo somente, tem aqueles É. que tem enfermeiros e enfermeiras, que uma vez eu até ouvi de uma enfermeira isso, que eu falei assim, poxa, por que às vezes a gente tem uma equipe que é tão simpática, que trabalha com tanto amor, e tem outras que, caramba, não trabalha de qualquer jeito. Aí uma enfermeira até falou assim para mim, porque umas, Rita, elas trabalham com a vocação do amor mesmo, e outras elas só estão aqui para receber o salário delas e pagarem uma faculdade de direito. Então, quer dizer, existe uma diferença, sabe? E na saúde você tem que trabalhar com amor, sabe, Júnior? Porque se você não tiver amor, você não tem como cuidar. Porque o que é o amor? O amor é cuidar, né? O amor é você cuidar. E eu tive muito problema com isso dentro da minha casa. Eu tive muitos profissionais bons, mas também tive muitos profissionais que deixaram a desejar. Então, até a gente acertar uma equipe, era muito entra e sai. Fora que meu filho era um paciente muito grave, vivia se internando, eu ficava um mês em casa, 2 meses no hospital. Eu nem olha, só para você ter uma ideia, eu não desarrumava a minha mala de hospital. Eu chegava do hospital, a minha mala ficava ali arrumadinha, porque daqui uns dias eu já sabia que eu ia estar no hospital novamente, porque ele era uma criança que intercorria muito.
era muita intercorrência, então eu estava sempre no hospital, e quando eu ia para o hospital eu ficava quase 2 meses, 1 mês e pouco. Então, quer dizer, e sempre sofrendo muito por causa dele e por causa das outras crianças que estavam comigo, de outras mães que perderam seus filhos, de outras mães que chegaram lá com casos até mais graves do que o meu filho. Então, eu estava assim. E outra coisa também, que quando eu ia para casa, eu era uma pessoa que parecia que estava ficando neurótica, porque eu não podia ver uma criança com a mão solta de uma mãe, que eu achava assim, meu Deus, segura essa criança, dá a mão a essa criança. Por quê? Porque eu via isso dentro do hospital. Crianças que foram atropeladas porque a mãe estava no celular. E a gente vê muito isso, sabe, Júnior, acontecendo por causa do celular, muitos acidentes com crianças. Então eu chegava em casa meio que assustada, que eu via tanta coisa acontecer lá, e eu achava que todas as crianças tinham que ser, tipo assim, vamos rodear elas, não vamos deixar elas fazerem nada, não, nem levar um tombo. Mas então, aí o tempo foi passando, eu acertei com as equipes, graças a Deus, eu acertei com o Home Care, eu tive uma empresa, eu tenho uma empresa que é maravilhosa, de vez em quando tentam me tirar essa empresa, botar em outra, porque é assim, né? Quem manda nas Home Care são as operadoras, né? Se você tem Unimed, Amil, essas coisas, é eles que sabem quem é que vai ficar ou quem não vai. Só que eu luto muito para continuar com essa empresa que eu tenho, porque eu amo essa empresa. As pessoas, os profissionais, eles sempre foram muito dedicados, não deixam faltar as coisas para o meu filho, sabe? Cuidam com muito carinho. Então, e as meninas também que ficam na minha casa, né? São pessoas de confiança, porque entra na tua casa, Júnior, pessoas estranhas, pessoas que você não conhece. Quantas e quantas manhãs que eu abri a porta do meu quarto, porque meu filho tem um quarto de UTI e eu tenho outro. Mas quantas e quantas vezes eu abri a porta do meu quarto e dei de cara com pessoas que eu não conheço, entendeu? Então, eu simplesmente... Hoje não, eu tenho uma equipe que eu sei que cuida com amor do meu filho. E assim, ô Júnior, eu vou levando. Agora, é fácil? Não, não é. Dizer para você que todos os dias você levanta assim, feliz da vida, animada, não é verdade. A gente tem que, a cada dia a gente tem uma luta e a cada dia a gente tem que vencer essa luta. Quando eu estava assistindo a live da Estela, ela falou, a gente vai se ressignificando a cada dia, né? A cada luta que vem, né? A cada gigante que aparece na nossa frente. Então, eu não vou dizer para vocês que é fácil. No começo foi muito difícil. Eu fiquei quase um ano, quase que querendo entrar em depressão, porque eu abri a porta do quarto do meu filho, um pouquinho que eu abri e via ele acamado, aquilo me trazia muita tristeza. E para mim ressignificar essa tristeza no meu coração, eu tinha que sair com ele. E o que mais me corroeu mesmo por dentro era saber que eu não podia mais sair com meu filho. Porque ele não pode sair de dentro daquele quarto. Ele precisa de um quarto gelado, né? Que é um ar-condicionado gelado, por causa das infecções, para não pegar essas infecções. Ele precisa das aparelhagens toda conectada a ele. Então, quer dizer, ele não pode mais ir para a igreja comigo, ele não pode ir mais para congresso, ele não pode ir mais para cinema. Então, para mim entender isso, demorou cerca de um ano. Um ano, porque eu fiquei assim, um ano sem querer sair, sem... É como se a Rita mudou. A Rita não era mais aquela pessoa alegre, né? Mas em todas as coisas, todas essas coisas que aconteceu, tudo, Rita, tudo isso que aconteceu. Rita, Oi. é muito, muito forte. Hoje meu coração está completamente... Eu também, quando eu ouvi forte. essas mulheres, eu falei, gente, eu já chorei. Eu falei, gente, que isso? A história da Estela, eu fiquei assim, meu pai. E assim, ouvi a tua história, ouvi a história do Samuel, é muito incrível, muito incrível. É. Pode continuar, pode continuar. Então, ô Júnior, o que acontece? Aí tinha manhãs que eu acordava assim, sem vontade até formar uma equipe legal, Júnior. Uma equipe que soubesse cuidar dele, porque ele é uma criança grave. Então, não é qualquer tipo de enfermeira. E tem enfermeiras que saem de um cursinho que fez,
né? E já vai direto para uma home care. Isso é uma responsabilidade muito grande, ô Júnior. A gente, para trabalhar, a gente tem que saber o que a gente vai pegar. É tipo assim, hoje eu me formei, tá? Eu sou com 50 anos, eu fui fazer enfermagem. Olha que loucura! Eu fui fazer técnica de enfermagem. Então eu tive que estudar tudo de novo. Eu falei, não, eu vou me formar porque eu quero sair, eu quero entender a patologia do meu filho, eu quero entender o que está acontecendo, eu quero entender que tanta medicação é essa que ele toma, porque ele toma muita medicação. Se eu não me engano, é mais de 20 medicações. E eu quero entender isso. Então eu fui fazer técnica de enfermagem. E quando eu fui fazer técnica de enfermagem, o Júnior, parecia que eu fiquei Você assim, fez depois que eu mais me por causa formei, dele? mais por causa Você fez... dele. Foi mais por causa dele. E quando eu fiz a técnica de enfermagem, eu fiquei assim, poxa, eu acho que era melhor eu não saber das coisas do que agora sabendo. Porque quando você não sabe, entendeu? Mas agora sabendo das coisas e você vendo. Então, quer dizer, eu fiquei assim, eu fiquei assustada com tudo. Eu corri para tudo quanto é lado, Júnior. Eu estava assim, desesperada. Eu queria trazer de volta a Rita que eu era antes e eu não conseguia. Por quê? Porque eu levava meu filho para os lugares e agora eu não podia nem mais sair de casa e nem levar ele para os lugares. Só que o tempo foi passando, a equipe se formou uma boa. Hoje eu saio, hoje quando eu tenho que passar, eu saio. Então, de vez em quando eu vou para Angra, fico 2 dias lá em Angra, não passo de 3 dias, por causa que as meninas aqui, né, elas não podem ficar sozinhas, elas ficam com a minha mãe. Ô, Rita, eu acho que travou a tua internet. Ela deu uma caída. Enquanto a Rita volta, e eu te convido a compartilhar essa live para o máximo de número de pessoas. Acho que voltou. Voltou. Tinha travado, voltou. Tinha travado, voltou Então, agora. tinha travado? Não, eu estou dizendo que tem problemas que acontecem na nossa vida que parece que a gente não encontra uma saída. Tipo assim, na época que eu estava vivendo essa dor terrível, do meu filho ficar dentro de uma UTI, dentro de casa, porque para mim era terrível isso. Eu não conseguia aceitar que meu filho tinha que respirar pela traqueostomia, eu não aceitava que meu filho tinha que comer pelo gastro, tinha que viver numa bomba de dieta. E eu ficava olhando aquilo, eu falava, como que eu posso ser feliz? Como que eu posso novamente ver essa alegria? Se eu não posso levar meu filho nem para a igreja, uma coisa que ele adorava ir. Sabe, quando começava a louvar lá na igreja, meu filho levantava os bracinhos, meu filho passava com aqueles bracinhos nas pessoas todinhas, nas meninas, nas pessoas que passavam no corredor da igreja, ele passava a mão em todo mundo, às vezes até levantava uns vestidos lá. Então, quer dizer, quando eu me via assim, presa dentro de casa, sem poder mais fazer essas coisas com meu filho, eu não estava conseguindo mais trazer aquela alegria de volta para mim. E eu não via solução. Por que eu não via solução? Porque eu ficava assim, os médicos dizem que não tem cura. Ah, é como se eu tivesse perdido a fé. Só que, Júnior, o tempo vai passando, Deus vai trabalhando na nossa vida. E Deus foi trabalhando no meu coração e foi me mostrando que tudo tem jeito, né? Deus foi me mostrando que não tinha deixado eu de lado. Ele estava no controle de tudo. Eu precisava só parar e ouvir ele. O que estava acontecendo? Eu estava no mar, eu me sentia num oceano. E Deus ele estava colocando as pessoas corretas ali. Ele estava trazendo ajuda de todos os lados para que eu pudesse me confortar e me consolar. E eu não estava conseguindo ver aquilo, porque eu só sabia brigar, Júnior. Eu só sabia brigar com todo mundo. E olha que eu sempre fui uma pessoa evangélica, entendeu? Então isso não quer dizer nada. O que quer dizer é você não estar conectada com Deus mesmo, você não está ouvindo Ele. Eu achava que era com a força dos meus braços que eu ia ganhar tudo, que eu ia vencer tudo. Eu brigava com as meninas dentro de casa, Júnior. Com as meninas que cuidavam do meu filho. Eu brigava porque eu achava que eu tinha que cuidar do meu filho, elas não deixavam. Elas achavam que a responsabilidade era delas, eu não aceitava. Então, quer dizer, aquilo todo, Júnior, eu lembro que era dificílimo, tanto para mim quanto para elas, porque na home care tem muito esse problema de familiar com os profissionais.
E eu era aquela familiar meio enlouquecida, porque eu não aceitava algumas coisas que elas iam fazer. Então eu simplesmente eu não deixava cuidar do jeito que tinha que cuidar. Mas quando eu fiz esse curso de técnica de enfermagem, eu vi muita coisa que eu estava fazendo. Eu vi muita coisa que eu tinha que mudar e vi muita coisa que a home care também teria que mudar. Então as coisas começaram a se acertar fora de muitas orações, né? Porque depois de muitas orações, Deus ele tocou muito profundo no meu coração, dizendo: eu cuido de você. Eu cuido de você, eu cuido do teu filho. E você pode trazer à tua memória aquilo que lhe traz esperança, porque eu ainda estou contigo em tudo isso. Então eu vejo, Júnior, que o que veio na minha mente foi o seguinte: por ver meu filho acamado, é como se eu não estivesse vendo mais a cura dele. Só que a gente não pode perder nunca a esperança de que Deus é um Deus que ressuscita os mortos. Tá entendendo? Então, enquanto eu tava com esse pensamento de achar, pô, mas ele tá acamado, cara, ele tá dependendo de oxigênio. Como que Deus vai fazer isso? O pé do meu filho já não é mais aquele pezinho que tem a curva de um pé esticado, ele tá todo atrofiado, ele tá Com a costa ferida? não, as costas dele, eu esqueci o nome que dá. Eu esqueci o nome que dá, mas é as costas que fica meio que torta. Porque vai ficando atrofiado, porque muito deitado, né? Eu esqueci o nome que dá. Então, quer dizer, eu fiquei assim, eu comecei a perder essa esperança, a fé. Porque o que acontece? A nossa história já está escrita, Júnior. Eu sempre falo, meu Deus, eu sempre fui uma mulher de fé, por que eu vou perder a fé agora que meu filho está acamado? Se quando ele nasceu eu passei por aquela luta todinha e dei a volta por cima e comecei a viver minha vida normal, por que hoje eu vou achar que não devo viver minha vida normal só porque meu filho está acamado? Ele está acamado, mas ele está com saúde. Aí as pessoas falam assim, mas que saúde você vê? Né? Porque tem gente que chega e fala, como que tu vê uma criança acamada desse jeito com saúde? Porque, Júnior, olha só, criança acamada sem saúde, para mim, é uma criança que está infectada. Por exemplo, essa semana passada, ele pegou uma infecção na tráqueo, ele teve que tomar antibiótico dentro de casa. Aí sim, a gente tem que ter uns cuidados muito mais, né? Isso daí, se ele não melhorar dessa infecção, já está melhorando, graças a Deus. Mas se ele não melhorar dessa infecção e vier a piorar, a ponto de ter que parar uma ambulância aqui, a gente ir para o hospital, isso é uma criança não saudável. Para mim, no meu pensar. Agora, quando esse antibiótico dele, falta 9 dias para terminar. Depois desses 9 dias, para mim, ele já está normal. Você está entendendo? Quem enxergar ele como uma criança doente é porque não consegue enxergar o que eu enxergo. Eu já vejo ele uma criança normal. Ah, mas ele está na cama. Ele está na cama, mas eu creio que Deus é Deus que pode tirar ele dessa cama a qualquer hora que ele quiser. Se o Senhor quiser levantar meu filho dali, ele vai levantar. Porque a minha história já está escrita. Deus já colocou a minha vitória lá na frente. Eu não sei o meu dia de amanhã, Jônia. Eu não sei o meu dia de amanhã. Eu só sei que o meu dia de amanhã tem Deus. E o que Deus fizer é bênção na minha vida. Então, o que eu consigo ver do meu filho ser saudável é isso. É saber que ele é uma criança que está ali, mas que a qualquer momento Deus pode levantar ele dali. Deus pode trazer a cura, porque o nosso Deus ressuscitou mortos. E o que é uma criança daquela perto de um morto? Então, quer dizer, se Deus ele ressuscitou um morto, ele também pode levantar meu filho. E isso não me impede mais de caminhar, Júnior. Eu sou essa pessoa feliz novamente, eu sou essa pessoa alegre, tanto que hoje, dia 2 de novembro, é comemorado o Dia dos Finados, né? Tem gente que fala que é comemorado o Dia dos Finados. E eu vou te dizer uma coisa, Júnior. Esse conforto que eu estou dentro de mim foi Deus que me deu. Porque eu não comemoro o Dia dos Finados e eu tenho 3 meses que eu perdi meu pai e minha irmã. A minha irmã morreu de pós-Covid, meu pai morreu que ele estava com Alzheimer, essas coisas, foi piorando e ele morreu. Faz 3 meses, Júnior.
perdi uma tia que eu amo demais. Então, quer dizer, se eu fosse comemorar Dia de Finados, a gente não tem que comemorar Dia de Finados. Pelo contrário, eu já acordei dizendo para Deus, Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor me dá esse conforto, esse consolo de saber que o tempo que o Senhor me deu com minha mãe, com meu pai, com a minha tia e com a minha irmã, eu fui muito feliz. Então, eu não vou comemorar o Dia de Morto, porque eles não estão mortos. Eu creio que eles estão na glória contigo agora. Então, Júnior, e outra coisa também que eu vivi muito na época do processo do meu filho no hospital, que graças a Deus agora ele quase não vai para o hospital, né? Mas na época que eu vivia assim, 1 mês em casa, 2 no hospital, 1 mês em casa, 2 no hospital, eu ficava muito triste, Júnior, porque eu sempre esperava a morte. Olha só que situação que você fica, Júnior. Eu sempre esperava a morte, era tipo assim, cara, meu filho pode morrer a qualquer momento. Então eu fiquei 1 ano direto pensando isso. As coisas só mudaram para mim, Júnior, quando eu parei com isso, quando eu falei, eu não vou mais fazer isso. Não é porque ele é uma criança grave, não é porque é uma criança dependente de oxigênio, dependente de profissionais, não é porque ele é dessa forma que eu vou ficar esperando a morte dele, porque todos nós vamos morrer um dia. Essa é a certeza que a gente tem. Só que a gente também, Júnior, tem que entender que nada acontece sem que Deus tenha um plano nas nossas vidas. Ah, meu filho um dia vai partir? Vai. Quando vai ser? Não me interessa. Eu não quero mais me preocupar com isso. Porque enquanto eu ficava preocupada com isso, Júnior, eu vinha para casa achando que meu filho ia morrer. Meu filho dava uma tosse, eu pensava que meu filho ia morrer. Eu ia no banheiro, eu achava que meu filho ia morrer. E eu era assim, eu era aquela mãe que eu não deixava nem os profissionais trabalharem, porque eu ficava no quarto o dia inteiro do lado dele, o dia inteiro. E isso acaba atrapalhando os profissionais de trabalhar. E eu achava que ele ia morrer, então eu não podia ficar... era como se tivesse assim, eu falava assim, não, porque se meu filho morrer amanhã, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer hoje com ele, eu fiz tudo, eu fiquei do lado dele o tempo todo. Só que eu estava enlouquecendo, Júnior. Eu estava enlouquecendo, eu estava, tipo, que muito triste. Eu não estava vivendo. Hoje não, hoje eu superei. Eu dei a volta por cima de tudo isso. E foi uma superação, assim, que as pessoas que trabalharam aqui no passado, né? Eu tive até um técnico de enfermagem aqui, um homem, que a esposa dele trabalhou comigo na época que ela veio aqui trabalhar com meu filho, na época que eu era meio enlouquecida de brigar com todo mundo, essas coisas. Então, quando ele foi falar com ela de mim, que ele trabalhou há pouco tempo com meu filho, então, quando ele foi falar de mim, ele falou para ela assim, poxa, a mãe, ela é bacana, ela é muito legal. Aí a mulher dele falou assim para ele, ah, então tu não tá falando da mesma Rita. Por quê? Porque Deus transformou a minha vida. Deus, ele transformou a minha vida quando eu realmente entreguei nas mãos deles, nas mãos dele, a vida do meu filho. Tipo, sabe quando Deus chamou Abraão e falou, Abraão, eu quero teu Isaac, né? Eu fico imaginando aquela caminhada de Abraão para levar o filho dele, né, até aquele monte. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que foi aquela caminhada? Mas o problema, o Júnior, é que a gente já sabe o final da história de Abraão. Tá entendendo? Não é tão doloroso pra gente, eu não sei se você tá entendendo. Não é tão doloroso pra gente, porque a gente já sabe o final da história de Abraão. Deus proveu o cordeiro. Deus não levou o filho dele. Tá entendendo? E a mesma coisa é nas nossas vidas. É a mesma coisa na minha história com Samuel. O negócio é que eu não sei o final da minha história, mas Deus já sabe. Então, quer dizer, a minha caminhada, eu tô caminhando, eu imagino assim, como é que Abraão deve ter caminhado? Será que ele foi chorando? Eu creio que não, porque eu não estou chorando. Você está entendendo? Eu não sei se meu filho, Deus vai curar ou se vai levar. Se vai recolher ou se vai curar. Tu já pensou, ô Júnior? Fica imaginando assim, o Samuel levantar da cama. Gente, vai ser estrondoso, porque isso é um milagre que nem os médicos esperam. Que até os médicos, para a medicina, isso não tem mais jeito, porque as células, tem células no cérebro dele, né, que não funciona mais. Então, quer dizer, como que esse menino vai se levantar dessa forma? Então, se isso acontecer,
vai ser assim, vai ser maravilhado. Agora, se Deus recolher. Então eu depois que eu passei por todos esses processos, eu acho que Deus só fortaleceu mais ainda a minha fé. Porque antes, quando eu pensava em Abraão caminhando, eu ficava imaginando assim, mesmo sabendo a história no final, eu ficava imaginando assim, Abraão está caminhando com o filho dele, mas deve estar chorando, deve estar, sabe? Mesmo com fé, mas ele deve estar chorando, tipo assim, vai levar o filho? Será que Deus vai levar? Porque o que a gente pensa? Eu pensava da seguinte forma, se Deus levar meu filho, ele vai me confortar. Ele vai me confortar, ele vai me dar um conforto a ponto de eu não sofrer tanto, de eu viver aquele luto pro resto da vida. Mas hoje não, Júnior, hoje eu tô feliz, hoje eu tô, sabe, hoje eu tô vivendo a minha vida. É o que eu tô te falando, o que não é fácil para mim, não é a questão de eu estar sem o meu filho para sair para os lugares que eu quero, não. O que não é fácil para mim é manter um atendimento de uma home care de qualidade. Porque às vezes tem coisas que vai acontecendo que a gente tem que correr atrás, porque senão a gente não vai conseguir as coisas. Entendeu? Quem vive de home care sabe disso. Por isso que eu quero abrir a minha boca para ajudar muitas mães de home care. Ajudar elas a entender como viver uma home care de qualidade, uma home care que você possa descansar, saber que vai cuidar, entendeu? Mas eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que... O Samuel, ele ri o tempo todo. Ele agora está até dormindo, né? Que é o horário dele dormir. Eu não sei nem se ele acordou. Se ele acordou antes de terminar a live, eu vou levar lá o telefone lá para ele. Para gente bater o print com ele. Mas é o que eu tô te falando. Eu quero ajudar muitas mãezinhas, mães de UTI, porque é muito triste, Júnior. Você está dentro de um hospital e você vê tudo que acontece, né? Muitos profissionais lá, sabe, querendo socorrer e não tendo o que fazer, porque chega uma hora que é só Deus mesmo, né? E você, quando sai do hospital, você também sai muito debilitado, ainda mais quando você tem que trazer o seu ente querido, seja filho, seja um avô, seja uma avó. Mas se você tiver que trazer para dentro de uma casa e tendo ainda que ser acamado, isso não é fácil. Parece que a gente perdeu a alegria, porque eu passei por essa fase. Eu passei pela fase de que eu não queria sair para lugar nenhum, eu não queria ver ninguém. Eu passei pela fase de que, sabe, a minha alegria era estar dentro da igreja com meu filho, e nem isso eu já podia mais fazer. Eu passei pela fase de pessoas, sabe, deixar você de lado, que aí você pensa que não gosta mais de você, mas não é que não gosta, é que cada um tem sua vida, sabe? As pessoas não vão ficar o tempo todo te procurando, as pessoas não vão ficar o tempo todo te visitando. No começo todo mundo visita, depois as pessoas esquecem. Eu passei pela fase... a fase que mais me chamou a atenção, Júnior, foi a fase da pandemia. Por quê? Porque é algo que ninguém nunca viveu, né? Na nossa idade, eu acredito que ninguém nunca viveu. Teve isso há um tempo atrás, há mais de 100 anos, sei lá, teve. Mas na minha idade é uma coisa que a gente nunca viveu. E eu perdi muitos queridos, muitas pessoas queridas, amigos. Então eu fiquei assim, meu Deus, se o meu medo a vida inteira, né? A vida inteira, depois que meu filho ficou acamado, meu medo era perder meu filho, né? Então eu perdi tanta gente querida. Foram mais de 10 pessoas. Aí eu falo, o que a gente precisa mesmo é se agarrar em Deus. A gente saber que Deus, ele tá no controle de todas as coisas, ainda que esteja doendo. Ele tá ali passando aquele bálsamo dele para curar a nossa dor, sabe? Curar a nossa ferida. Ainda que você não esteja vendo saída, porque tem hora que você não vê saída, como eu já estive assim na parede de uma UTI. Eu estava lá na UTI e teve uma vez que eu cheguei a bater a cabeça assim na parede e falar para Deus, Deus, me alivia, eu não aguento mais essa dor. Eu não aguento mais ver essas crianças sofrendo, eu não aguento mais ver meu filho não se levantando. Mas hoje eu tenho um entendimento diferente de tudo isso, sabe, Júnior? Deus me deu muita experiência no momento de dor. Eu acho que toda dor é aquilo que é o que a gente escutou aí, né? O crescimento da gente, eu acho que está na dor mesmo. Que diante de tanta dor que eu já passei, de tanta lágrima que eu já derramei, eu acho que eu já fui blindada.
blindada a ponto de entender que em todas as coisas nós temos que dar graças. E uma das coisas que eu dou graças é que, mesmo passando por tudo isso, o Senhor, ele me fortaleceu, sabe? Eu nunca fui dependente de medicação, nada. Eu já não tive vontade de levantar da cama, sabe? Para caminhar, para abrir minha porta e viver aquele dia. Mas também não quis ser dependente de... Porque cada um tem um jeito, né, Júnior? Mas eu não queria ser dependente de medicação. Eu sabia que a minha medicação era Deus. Se eu buscava muito, eu tinha fortalecimento, eu conseguia caminhar. Se eu buscava pouco, eu me deixava levar pela tristeza. Então, quer dizer, e hoje, graças a Deus, eu estou aí, estou em pé. E agora com esse negócio de internet, Pablo Marçal, que tem ajudado muito a gente, porque, olha, eu fico falando assim, às vezes eu falava que Pablo Marçal era um homem muito chato. Eu não conhecia ele não, sabe? Eu vim conhecer ele conforme eu fui caminhando com ele. E aquele jeito irreverente de ser, eu falei assim, gente, esse homem é louco. Mas quando a gente começa a caminhar com ele, a gente sabe que aquele homem tem um coração maravilhoso. O Pablo Marçal, ele parece que... Eu ficava assim, ai, que homem insistente. Mas não, ele mostra pra gente que tem algo dentro de nós que a gente precisa soltar, porque tem pessoas precisando ouvir. E quando a gente cala, pessoas morrem. E é verdade, Júnior. Se a gente se calar, pessoas morrem. Porque foi através dessa insistência do Pablo Marçal com vocês, que eu digo cada um de vocês, porque para mim, Júnior, quem te mandou para mim hoje estar fazendo essa live contigo foi Deus usando a vida do Pablo Marçal e trazendo você para me ajudar nisso, porque eu, com 50 e poucos anos, Júnior, estou com 53, às vezes eu esqueço a minha idade. Eu, com essa idade, mexer em internet. Tu imagina, meu maior desafio hoje... Gente, se vocês pensam que meu desafio é enfrentar uma Romiquel e um filho acamado, claro que não. Isso daí, para mim, eu tiro de letra, porque o meu filho está na mão do Senhor. E a hora que o Senhor quiser, o Senhor pode levantar ele dali, se ele quiser, entendeu? E se não quiser também, que eu creio que sim, que a vontade de Deus é a cura do meu filho, mas Deus está cuidando de tudo. Agora, quando se fala na internet, Júnior, eu me travo em tudo. Eu vou mexer no Instagram, não consigo botar música nos stories. Eu quero fazer essas lives aí sendo a líder para chamar alguém, não sei gravar. Eu compro o curso, não termino de assistir. Eu tenho uns 4 cursos comprados, eu faço parte do PLD e não consigo assistir os cursos até o final. Então, quer dizer, as coisas assim, para mim, isso é um desafio para mim. Então, o que eu vejo? Eu vejo que mesmo eu não conseguindo fazer essas coisas, Deus vai enviar as pessoas para mim. Você, por exemplo, você é uma pessoa que eu vi que foi Deus que trouxe na minha vida. É como se eu tivesse, assim, precisando de uma ajuda para poder abrir a minha boca, porque eu estava com vários bloqueios. Eu estava com bloqueio de escassez. Nossa, como eu tinha bloqueio de escassez. Eu estava com bloqueio de mimimi, porque eu falava assim, gente, como é que eu vou para a internet? Eu vou falar mal da saúde? Porque eu tenho o maior bloqueio com o negócio da saúde. Eu acho que tem muitos profissionais trabalhando de qualquer jeito. Mas não, também tem muitos profissionais trabalhando bem. Porque se meu filho está aí, eu agradeço a cada profissional que tem cuidado dele. Então, quer dizer, tem os ruins, mas todo lugar tem ruim. Tem profissional ruim dentro de um restaurante, tem profissional ruim. O negócio não é os profissionais. É aquilo que uma vez eu escutei, acho que foi até o Pablo que falou, você não pode cobrar das pessoas aquilo que ela não tem. Então, quer dizer, se ela só deu aquilo, é porque ela só tem aquilo. O que você pode fazer para mudar? Você não tem mais? Então dá. Vai lá e dá. Aí eu fui e fiz isso, eu comecei a falar, eu não posso ficar calada, eu tenho só que ajudar. Eu não posso ficar calada achando que eu vou falar mal da saúde, porque eu achava, Júnior, que para mim vir para a internet eu tinha que falar mal da saúde, porque meu filho é um resultado de uma criança que ficou com sequela por causa de uma negligência médica. Então eu achava que eu só ia vir para a internet para isso, para malhar os profissionais, mas não, Júnior, pelo contrário.
Eu tenho que agradecer que meu filho tem uma excelente médica, ele tem uma excelente profissionais trabalhando com ele. Por trás de tudo, ele tem uma operadora que, graças a Deus, paga a home care, que é uma beleza, nunca deixa faltar dinheiro para a home care, para meu filho não ficar faltando as coisas para ele. Então, quer dizer, tem muita coisa boa acontecendo, eu só tenho que abrir minha boca. Porque tem mães aí que tá precisando ouvir, né? Porque se tiver mães aí chorando, desesperadas, achando que não tem jeito, não tem solução, eu já passei por isso. Eu já abri a porta do quarto do meu filho, olhava para ele, eu falava, meu Deus, como é que eu vou ser feliz? Se não tem mais jeito. Só que Deus foi me dando essa esperança. A esperança é que a gente sabe que Ele é o soberano, Ele está acima de todas as coisas, é Ele que nos traz alegria, é Ele que nos traz conforto. Nós somos a moeda de Deus nessa terra. Deus investiu em nós e agora a gente tem que dar o resultado, e o resultado da gente é trazer vidas para Ele. Vidas que passem pelas lutas e superem isso. Né? Porque eu me vejo assim, eu me vejo como uma moeda do Senhor, como uma dracma do Senhor. Ele me colocou nessa terra, Ele investiu em mim, mas eu não posso enterrar meus talentos. E um dos meus talentos é esse, é guerrear mesmo. É guerrear pelo melhor atendimento, é guerrear pela alegria, sabe, essa alegria que Deus me deu para poder caminhar. Essa alegria de saber que mesmo, já que eu não posso sair com Ele, então eu vou desfrutar com Ele aqui dentro de casa. Que é o que eu faço. Quando tem aniversário dele, a gente faz um bolinho, leva para dentro do quarto, que o quarto também não pode encher, né, de pessoas. Pode ser. Não, é um quarto de UTI mesmo. Então, quer dizer, para você entrar, você tem que estar todo paramentado, tem que passar álcool na mão, essas coisas. Ainda mais agora com esse negócio da pandemia, né? Ele nem recebe visita nenhuma. Mas isso não deixou de eu ser feliz, não, sabe, Júnior? Há pouco tempo atrás foi difícil de eu levantar por causa do meu pai que faleceu, por causa da minha mãe, da minha irmã que faleceu. Mas ainda assim, eu estou de novo em pé, eu estou de novo aí para caminhar. E vou continuar, eu não vou desistir nunca. Nunca. Nosso Deus, ele quer de nós isso, um ajudando o outro. E eu acho você, Júnior, uma pessoa muito carinhosa, porque nossa, eu tenho te acompanhado há muito tempo, Júnior. Só que eu não estava me levantando, sabe? Eu estava assim, sabe aquela pessoa que bota o celular do lado e fica só ouvindo? Eu era assim, que meu pai tinha falecido, a minha irmã, né? Então eu estava só chorando. Então eu colocava só o celular do lado e ficava ouvindo vocês. Eu via você fazendo live com outras pessoas. Eu vi as outras pessoas tentando me ajudar, porque eu vi muita gente também tentando me ajudar, só que eu estava triste, eu estava assim, sabe? Eu falei, eu sei que vai chegar uma hora que eu vou conseguir falar com esse sorriso que eu tô hoje, né? Porque não é todo dia, é o que eu te falei, não é sempre que você tá com esse sorriso todo. Mas, graças a Deus, eu tô de novo me levantando. O que me derrubou um pouquinho foi a morte da minha irmã com do meu pai, mas eu tô de novo me levantando. E eu não vou parar, não, Júnior. Eu só tenho uma dificuldade muito grande, que é assistir esses cursos que eu comprei para saber como trabalhar com o Instagram, fazer uma história legal. Eu só tenho essas dificuldades, mas eu já vejo você me ajudando nisso. A Daiane também me ajuda muito. Estou fazendo o meu livro. Tem umas meninas aí que eu entrei no grupo delas para fazer meu livro. Estou contando essa história do Samuel. E aquilo, né, Jônio? Como vai ser, eu não sei. Eu tô caminhando. Eu sou aquela do último tempo, né? Os últimos segundos no jogo, eu entro, mas eu não desisto. Já que deu para mim vir aqui, eu já sei ligar aqui quando você bota aí, ó, entra na live. Eu vou lá, clico com o dedo ali e entrei. Então, eu acho que não tem nada mais para me parar. O que tem para me parar... Porque assim, o que eu tenho para falar para ti? Só gratidão pela decisão que você tomou de comunicar a sua história, a sua vida diária. Porque você vai falar com mães que cuidam de filhos ou de uma filha que está nessa mesma condição, que tu falou de ter uma UTI em casa. Tu vai comunicar com mães também que perderam o filho ou estão passando com algum problema de saúde com o filho. Tu vai poder comunicar com filhas que perderam os pais e estão sofrendo a dor da perca de um pai, da perca de uma tia. Foi uma tia ou uma irmã sua que faleceu também? Foi tia, irmã e pai.
Foram Tia, irmã e três. pai. É. Três pessoas. Foi a irmã do meu pai e minha irmã. Oh, a dor que você enfrentou foi grande. Ela ainda está num processo, mas essa tua história ela é linda. Ela pode ser comunicada às pessoas. Essa questão diária, cada palavra que tu pode dar. Quantas pessoas estão pensando em desistir, mesmo na tua fraqueza? Porque quando eu digo fraqueza, mas eu não digo fraqueza de não ter força, mas assim, a fraqueza no sentido de ter sensibilidade, de entender que precisa de Deus e Deus ter te ajudado e tu vai se levantar. O apóstolo, lembra o que o apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios? Ele diz assim, quando eu estou fraco, é aí que eu sou Aí é que eu forte. sou É forte. porque na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. É na minha fraqueza. É Ele disse, verdade. então eu vou me gloriar nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades, nas ofensas, nas doenças. Por quê? Porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. É É na verdade. fraqueza que a gente cria essa dependência. Eu estou incrível, nós estamos aqui no final já da live. Eu quero bater um print contigo, quero te agradecer, mas eu queria ver se o Samuel aparece, ainda aí dá para ele Ah, aparecer. tá. Vou levar lá. Vamos lá, e aí a gente Ele já encerra, e a gente acordou. bate esse print, a gente bate esse print com o Samuel, e eu peço para a Estela, programa para bater esse print nosso da história. Eu vou Tira os salvar aqui. comentários. Eu vou tirar os Tira os comentários aqui. comentários. Aqui, o Samuelzinho, hoje tá aqui. Aqui é o quartinho dele. Aqui, Samuel. Oi, Samuel. Samuel acordou agora. Vou Vai pedir bater para ela bater um o print. Bate o print aí, Estela. Eu acho que eles bateram. Eu quero te agradecer. Deixa eu ver se eu consigo bater o print aqui também. Ah, espera aí, só um minutinho. Deixa eu só... Então, vamos aqui. Pode ver aí. Nós estamos encerrando, já partindo para a parte de agradecimento, enquanto ela verifica aqui. Eu vou bater der um o print sinal. aqui, vai. Vamos lá. Tá, já bati. Vai bater, vai me marca lá. A gente vai acompanhar, eu vou compartilhar essa live para um monte de pessoa, depois eu vou salvar ela aqui também. Eu vou compartilhar essa tua história de vida para várias pessoas. É gratidão, uma honra te receber. A gente conversou só um pouco da tua história de vida. Nós estamos na imersão sobre propósito de vida. Conte sua história. O tema da Rita trouxe foi superação, esse alteio de amor que ela tem em casa, tudo que ela viveu, tudo que ela experimentou. Eu quero que tu deixe uma palavra, a última palavra de incentivo antes de eu encerrar a live aqui. Então, a palavra que eu tenho para deixar, que me impedia muito de falar as coisas, era que eu sempre cobrava muito das pessoas, sabe, o Júnior. Eu sempre fui muito uma pessoa que sempre quis ter um culpado. Tipo assim, porque fulano não fez certo. Porque erraram nisso. Se tivesse atendido ele melhor, isso aí não teria acontecido. Sabe essa pessoa que está sempre cobrando? Porque tinha que ter um atendimento melhor. Porque tinha que ter feito isso e não fez. Então, o que eu quero deixar para as pessoas é isso. Que a gente não pode cobrar as coisas das pessoas. Que as pessoas, elas só dão o que elas têm. Se elas não deram mais, é porque elas não têm mais. Então, que a gente possa fazer a nossa parte. Entendeu? Essa pessoa não tem para dar. Então, você vai lá e tenta ser diferente. Tenta dar esse amor para essa pessoa. E às vezes você está cobrando um atendimento melhor porque você quer que ame mais. Mas essa pessoa, de repente, nem se sente amada. Então, vá lá e ame essa pessoa. Mas é difícil amar essa pessoa. Mas você consegue. E se você está cobrando, é porque você tem para dar. Então, eu passei a fazer dessa forma. Você não pode dar o que você não tem. Então, se eu estou cobrando de alguém, é porque eu tenho para dar. Então, se eu tenho para dar, eu não vou cobrar. Eu vou dar o amor. Entendeu? Então, o que eu quero deixar para as pessoas é isso. É só isso mesmo. Não cobre mais das pessoas, não. Não cobre mais de ninguém. Se seu pai não está te dando amor, se sua mãe não está te dando amor, ame ela. Ame seu pai, ame seu filho, ame o seu vizinho, ame todas as pessoas. Não queira isso deles. Faça você mesmo. Essa é a minha mensagem para cada um.
Eu queria aqui agradecer, gratidão. Que história Obrigada. incrível, que história linda. Vou pegar essa história, vou compartilhar com um monte de pessoas para conhecer a história do Samuel, conhecer a tua história. Eu fico muito feliz. Eu vou salvar aqui, eu vou pedir para vocês irem, que estão aqui comigo, ir lá vou salvar e vocês irem lá na publicação e comentar, marcar. Marque pelo menos 3 pessoas. O desafio agora é diferente. Marque 3, 4 pessoas para assistir essa live aqui, porque conta essa história. Eu já visualizo um dia conhecer o Samuel pessoalmente e dentro do Com projeto certeza. divino. Eu já vi lá nos seus stories que você já teve até em Búzios, pertinho da minha casa. Já rodei bastante, já rodei muito. É. Então, quando Eu, você está convidado. Olha, eu sou muito agradecida pela A, sua a sua, a vida. sua, acho que é a Lucilene prima, acho que ela É falou que minha você estava prima. referindo aqui, na live É ela minha passou com prima os e outros minha dois. amiga. Além de ser minha prima, ela é minha amigona. É ela que ficava comigo no hospital, né, nessa barra toda que eu estava com meu filho. Eu vou marcar uma outra oportunidade, uma live aí que vai, entra eu, tu, entra, a gente convida ela, que estava contigo lá, quem sabe a gente pode convidar uma das enfermeiras também que fica com ele, a gente faz o Tá, quarteto. tá bom. Uma próxima oportunidade a gente marca um dia aí. Eu te aviso, a gente Agora, combina aí durante a semana. agora, Júnior, eu quero te agradecer porque eu acho o teu trabalho muito lindo. Nossa, como você é dedicado a essas coisas, sabe? De ajudar as pessoas. Você não sabe como você está me ajudando a sair assim, a levar essa mensagem adiante, porque eu achava que eu não ia conseguir, porque eu não sei fazer live e eu fico só dependendo das crianças me ajudar no celular. Mas não, você está sendo assim de bênção na minha vida. Eu quero muito te agradecer. Estou achando lindo essas histórias que eu escutei de todas as mulheres que passaram por aqui, dessas lives que você já fez. E você mesmo, Júnior, eu te acho assim, eu fiquei assim, gente, qual é a igreja do pastor Júnior? Aí depois eu fiquei assim, gente, porque ele é bênção demais, onde é a igreja dele? Aí vi que você era de bem longe, mas eu quero agradecer a Deus, porque você é muito usado por Deus. Você fala muito tranquilamente. O teu normal, né? Parece que a tua vida é essa, né? Normal, É o teu do meu normal. jeito. Eu achei Não, eu muito sou bastante alegre, na verdade, sou bastante alegre, sou bastante agitado, sou ativacional, mas eu tenho a mansidão nas palavras. O jeito que eu falo é uma mansidão. tremendo Eu mesmo. sou, eu sou do que está lá em Mateus capítulo 7, o princípio do reino, quando Jesus disse assim: bem-aventurados são os que choram. Já pensou uma pessoa que chora ser feliz? Felizes são os que são injustiçados. Felizes são os que são injustiçados. Qualquer dia desse eu vou fazer uma live sobre esse tema aí. Mas eu quero te agradecer mesmo de coração. Me coloco à disposição para ajudar também a tirar esse tesouro do teu coração, essa mensagem. Porque as pessoas precisam conhecer, eu consigo perceber e entender um pouco da tua dor. E quanto mais pessoas você falar, para quantas mais pessoas você comunicar, mais pessoas serão restauradas, mais pessoas serão impactadas, mais pessoas serão transformadas. Nós estamos levantando. E essa visão que eu tive, eu estava aqui à noite pensando e conversando com Deus, quando ele falou: não, começa o movimento, o propósito de vida no Brasil no Dia dos Finados, para estabelecer o dia de comemorar a vida, celebrar a vida. Nós É vamos celebrar verdade, porque comemorar a vida. existem pessoas que precisam de ajuda, precisam de restauração, precisam de cura, precisam conhecer a nossa história. Quantas pessoas aqui, já chorei na live da Estela, já chorei na tua live, já chorei na live da Jéssica, porque são histórias incríveis. Na live da Ivanilda, quando acabou aqui o intervalo que teve, eu não consegui nem parar para Ainda tem juntar, mais não pela deu, porque, frente. porque eu fiquei muito impactado aqui, eu fiquei só agradecendo, só agradecendo. Nós vamos ter um intervalo aqui de, pelo menos, deixa eu ver que horas tem, só um momento. Nós vamos ter um intervalo de 30 minutos e às 18 horas a gente volta já com a Clio, que ela venceu 2 cânceres, uma mulher ativacional Meu no Deus. movimento. Aí depois das dela, às 19 horas, nós vamos ter a Josi contando a A história de vida dela, a Josi. superação, tudo que ela enfrentou. E às 20 horas eu encerro, eu trouxe um amigo meu que vai cantar os louvores, depois eu vou trazer a história lá do Lázaro, sai para fora. Mas eu visualizei uma pessoa entrando na live das 20 horas. Vamos ver se vai concretizar essa visão. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu quero agradecer, eu falei mais uma vez, agradecer, você não chegou aqui por acaso, tem o propósito, e te incentivar. Te incentivar porque se a gente começa ou não começa, eu tinha toda uma estrutura, uma equipe que fazia tudo para mim, hoje eu faço tudo sozinho, eu escrevo, eu edito, eu falo, eu tive que aprender tudo, e eu estou fazendo tudo no celular, estou escrevendo livro no celular, faço tudo só no celular, pequeno aqui, mas Deus está com a graça e tem aberto as portas. Em breve
eu vou trocar de aparelho, vai dar tudo certo. Mas eu quero aqui agradecer a todos vocês. E você que está ouvindo essa live aqui agora, e você que chegou até o final, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui no Instagram. Também vou deixar nas outras plataformas vizinhas, não vou falar o nome aqui para não, pra não cair. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, quando publicar, na descrição vai ter o arroba, o arroba da Rita para vocês conhecerem um pouco mais. Eu também vou colocar alguma descrição ali acerca do Samuel, se você quiser chegar até o Samuel, se você quiser prestar alguma ajuda também para o Samuel, porque tudo é bem-vindo, né? Tudo é bem-vindo. Tudo sempre é bem-vindo. Então eu vou deixar ali na descrição do comentário e eu tenho certeza que essa história vai impactar muitas vidas. E eu quero te agradecer mais uma vez e agradecer a todos que estiveram aqui. Quero encerrar de coração. Tchau. Foi Gratidão. Tchau, tchau a todos. Tchau. 30 minutos eu quero. Não esqueçam de comentar esse vídeo que eu vou salvar agora. E não esqueçam de marcar no Stories e dizer eu estou na imersão. Marca aqui o nosso print, marca o meu arroba, marca o arroba da Rita, para a gente republicar vocês, tá bom? E às 18 horas estamos de volta com a Clio. Tchau, tchau. Tchau.